LG Garrett, muitas vozes, autobiografia de uma média. Em Dublin, Irlanda, uma mulher idosa estava à espera do trem. Era franzina e, para os seus vestimentos, pudesse ter abrigado uma criatura muito mais ampla do que ela apresentava ser. Senti que ela era bondosa. Seria você a nova menina? Ellen perguntou-me. Assenti com um gesto e, sem pronunciar qualquer palavra, observei chamar um carregador para apanhar meu baú, um baú bem pequenininho, que aguardava tudo que eu tinha. Segui sua figura nervosa e alvoroçada. Entrando no velho veículo, insistentemente apoiei-me contra o seu ombro, porque de repente percebi que estava sozinha e qualquer refúgio era confortante. Na escola conheci tantas pessoas, todas ao mesmo tempo, que por um momento fiquei sem saber o que dizer. Meu corpo pareceu estar se desintegrando. Devagarzinho, uma nova solidão me envolveu. Uma vez mais pensei no cemitério, lá em minha terra, e no vazio terrível das palavras preceituadas. Quando o ministro entrou, o serviço fúnebre para meu tio, isto não vai dar certo, falei para mim mesmo. E por fim, naquela sala estranha, eu soube que precisava arranjar uma nova força para os dias que iria enfrentar. Algo das lutas de Getsemane, sobre as quais eu lera na Bíblia muitas vezes, agora me pertencia. Senti-me preso numa armadilha, num lugar onde não havia melros assobiando nos longos crepúsculos, nem cotorrias cantando em cima das colinas e dos renques de arbustos. Contudo, eu sabia que seria tolice olhar para trás e lamentar-me. Meus olhos estavam cheios de lágrimas infantis por aquilo que eu deixara para trás, as afinidades com todas as coisas que viviam nos arredores da fazenda e com todas as suas atividades. De repente estava fora do alcance da comunicação diária que me tinha sido tão indispensável. Cautelosamente comecei a cuidar das minhas tarefas e a fazer amizades. Foi então que, afastado da fazenda e relaxada, percebi que a distância não era importante. A ligação entre mim e as cenas que tinha bem gravadas na memória renovou-se sozinha, como por milagre. Eu podia de novo permanecer passivo e projetar-me para o campo. Alguma coisa estava acontecendo entre mim e o mundo exterior, uma nova intimidade, independente da distância, da separação. Podia fixar a realidade dos lugares que me eram caros, dos bosques, os cheiros e as estações cambiantes. Pude chamá-los até mim, aqui na cidade, como fiz tantas vezes quando preso à minha cama na fazenda, doente demais para sair de casa. Pude realmente caminhar pelos bosques, descobrir as flores em seus lugares ocultos, sob o verde luxuriante das sebes vivas, e encontrar os caminhos secretos da raposa, da lebre, de todas as pequenas criaturas dos bosques, dos campos, tudo a um só tempo. Uma vez mais, por meio de algum recurso inconsciente, eu havia encontrado meu caminho daqui para lá. Eu havia descoberto um lugar dentro do esquema cósmico, um mundo de percepção dentro do qual eu penetrara muito cedo, sem ter conhecimento. Agora ele se revelava de novo para estabelecer a realidade de uma unificação imaterial, para a qual instintivamente eu me voltei muitas vezes, o que tornou possível a comunicação com muitos níveis. O desafio da sala de aula tornou-se parte do processo de crescimento. Qualidades e capacidades emergiram, dando-me compreensão e necessidade de aventurar-me. Ofereceu-se-me uma oportunidade para quebrar as regras da escola e eu me meti dentro da noite, acompanhado por outra menina. Horas mais tarde, no meu retorno à escola, a realidade e as consequências do meu atrevimento estavam à minha espera para trazer uma ação efetiva que no final valeu minha suspensão. Fui mandada para casa. A experiência provocou um ataque de bronquite asmática muito sério e logo surgiram suspeitos de tuberculose. Eu estava de volta ao meu próprio quarto, onde a fazenda e seus melodiosos esplendores achavam-me de novo, oferecendo-me conforto. Enquanto na escola em Dublin, eu fora ao teatro Abbey com outras meninas e leira religiosamente sobre a sua história. Mais tarde eu iria encontrar as personalidades que têm dado vida e fulgou as palavras de Yeats, John Synge, Lady Gregory e tantos outros. Absorvi muito da atmosfera emocional e espiritual do teatro e de seus artistas. Por meio do drama de língua gaélica, eu aprendi com esse
a conhecer melhor o mundo céltico do teatro e da história. Tirei o máximo proveito desse conhecimento que travei com essas pessoas do teatro que aceitaram o mito e a lenda como verdades e que representaram a história de heróis e de deuses antigos, onde os poderes sobrenaturais eram saudados, mas não eram dogmaticamente definidos. Acertei o simbolismo dos seres divinos, alguns deles senhores dos mundos grego e romano. O bem e o mal não existiam em meus desejos e emoções. O abençoado e o onipotente habitavam juntos para confundir os homens, para deter a correnteza dos regatos, ou para tirar as estrelas do seu curso. Os mistérios de Ísis, Osíris, os astrólogos, os homens sábios, todos tomavam vida. Aquelas pessoas expressivas e bem dotadas criaram um céu mais organizado e um inferno mais generoso, à medida que as lentes adquiriram vida através de palavras e gestos. Veio então um período que descobri a magia dos livros, li com voracidade. Nenhum teólogo poderia entender ou ter a esperança de participar das minhas expedições mentais através destes volumes. As palavras de Apuleio e de Santo Agostinho foram me emprestadas e eu aprendi que a verdadeira religião proclama que não devemos submeter-nos à ira, mas resistirmos a ela. O mundo de maravilhas ia se ampliando à medida que eu absorvia as inúmeras histórias e lendas. Durante esses meses que eu ia me tornando adulta, quando as reações biológicas trouxeram uma nova inquietude, o subconsciente ativado resolveu construir uma ponte fortuita entre os primitivos conceitos religiosos da minha educação absolutamente dogmática e as inúmeras ideias novas que caíam depressa em solo fértil. Foi durante essa época que, na casa da senhorita Rohinhan do Teatro Abbey, que encontrei o poeta George William Russell, afetuosamente conhecido como a senhorita Rohinhan, e estimulava as crianças para que fossem ao teatro. Ela era uma mulher de grande caráter, que tinha seus defensores e seus detratores. Não importa quão rica fosse a conversação e genuíno o riso, o assunto do subsídio para o Teatro Abbey era invariavelmente introduzido. Tive a sorte de ser notada enquanto sentada ouvia avidamente. Foi a que me deu entradas para Deidre de Yeats, e quem me disse certa vez, entre as suas lágrimas, o seu riso e o som da sua voz, seu espírito selvagem ficaria muito bem no teatro. Logo depois disso eu conheci muitos camponeses do grupo de Lady Gregory, naquela ocasião atuando em sua própria peça, Jake Dow. Veio-me a compreensão de que um novo mundo de palavras e ação poderia ser observado da plateia do Teatro Abbey. Ai de mim, ele foi parcialmente destruído durante a rebelião irlandesa. Então descobri-lhe as peças de Singer, Douglas, Reed, Yeats e outros. Nessa ocasião, dois rapazes que a miúde eram citados como heróis e também como demônios estavam morando em uma das torres Martelo, perto de Dublin. Oliver Such, John Gogart, mais tarde conhecido como Buck Mulligan, através dos escritos de James Joyce e o próprio James Joyce. Eu iria encontrar os dois anos mais tarde. Joyce, quando ele viveu em Paris, o Dr. Gogart em Nova York, quando publiquei seu último trabalho por intermédio da minha Creative Express. De voltar lá, minha vida interior fluiu em seu próprio passo criativo. À noite, minhas rodas de rezas secretas, associadas com a minha leitura intensiva, esvoaçavam pesadamente na minha consciência descoberta há tão pouco tempo. Foi então que cheguei à conclusão que a emoção da missa seria melhor para minha consciência recém-despertada de que os elementos áridos da fé protestante. Comecei a argumentar com minha tia a fim de obter seu consentimento para que esta mudança acontecesse. Consegui entrar para um convento católico, onde a minha consciência pareceu acalmar-se. Trabalhei duramente para ganhar o respeito e a estima das irmãs. Um dia eu estava presente em uma cerimônia sagrada, onde uma moça que ouvira o chamado fez seus votos para entrar como noviça. O ofício divino tem um forte impacto em todo o meu ser. Renunciar ao mundo não é a maneira pela qual eu entendia vagamente a vida. Durante a noite eu perdi minha nova estabilidade. Depois de dias de remorso por causa desta nova infidelidade, confessei, soluçando, que queria voltar para casa.
Uma vez de novo em meu velho quarto, agarrei-me aos fragmentos da vida que ficava para trás. Uma inspiração apressada, nascido do retorno da doença dos brônquios, fez o médico sugerir que eu deveria deixar a Irlanda. Certa noite, numa visão, meu tio apareceu para mim, mais jovem, mais ativo do que quando eu o conhecera. Sua barba Van Dyck mostrava-se bem aparado. Ele estava em pé, forte e ereto. Na suave luz da lâmpada, eu o encarei como a um salvador que houvesse retornado a mim. Ele aconselhou que eu obedecesse a minha tia e disse que mais cedo ou mais tarde eu deveria deixar a fazenda e voltar para Londres. Depois de um breve intervalo de êxtase provocado por sua volta, caí para trás esgotado pela excitação e pelo temor. Em virtude das experiências passadas, eu sabia que não poderia partilhar esse momento com minha tia, pois numa ocasião anterior, meu espírito e minha carne haviam sofrido quando eu falara de tais visitas. Adormeci cheio de medo, mas não o bastante senti um forte desejo de acreditar. Meu tio nunca mentira para mim. Eu sabia que tinha que admitir e viver na expectativa. Tornei-me estranha, letárgica. O doutor informou minha tia que seria possível encontrar uma escola no sul da Inglaterra, onde eu teria a oportunidade de estudar e de estar exposta a clima mais saudável. Enquanto estes novos planos estavam sendo examinados, uma excitação violenta queimava dentro de mim, causada pela compreensão de que meu tio, de algum modo, fizera aquele milagre acontecer. Durante o tempo de convalescência e de espera, eu estava consumido por uma infatigável atividade, fazendo qualquer coisa que minha tia desejasse, de tal forma que ela uma vez expressou sua felicidade pelo fato de eu ter progredido em humildade e observância religiosa. Mais do que depressa, procurei justificar sua admiração e me ofereci para cuidar da contabilidade da fazenda, tarefa que até então ela desempenhara pessoalmente com muito escrúpulo. Talvez tenha sido a minha observação da sua atenção para com as mínimas particularidades, mas a sua confiança em mim naquele determinado momento, que assentou os fundamentos da minha habilidade para lidar com as muitas aventuras comerciais que aprendi durante minha vida. Aqueles tranquilos meses de espera e o fato de sentir-me útil devolver-me a posse do meu eu consciente. A experiência permitiu que eu me adaptasse objetivamente e, a despeito da saúde má e dos conflitos, a respeito dos níveis subconscientes da minha existência, esta habilidade especial nunca me abandonou. Chegou finalmente o dia de deixar o meu céu particular, a fazenda, para trocá-la pela animação da cidade. Meu tio Jack me fez companhia na minha partida. Falou gravemente sobre a necessidade de levar uma vida cerebral objetiva, onde as regras do mundo convencional são respeitadas e obedecidas. Uma conversão autêntica deve acontecer dentro de você, Eiley, se é que você vai viver num mundo com a voz oficial, onde a voz oficial tem que ser obedecida. Eu escutei com atenção quando ele disse que suspeitava que havia uma modesta quantidade de senso comum na minha conformação. Recordei suas palavras mais tarde. Em dias não muito distantes, quando ambas, a tristeza e a falta de fé, iriam subjugar-me, mas naquele momento eu estava partindo para uma nova terra e estímulo, e a excitação tomara conta de mim. Quando ele me deixou em Londres, atirei-me insatisfeito aos braços de boas-vindas da filha do nosso reitor, Olivia, que deveria dirigir minhas energias dentro do mundo convencional daquela grande metrópole. Esta iria ser de fato uma conversão, onde eu ganharia força e confiança e iria desenvolver-me para encontrar profundidades inesperadas dentro de mim. O sentimento de imperfeição me atormentava com frequência, principalmente quando tentava rezar. Existia uma impressão de estar em pecado por causa da minha descrença na vida espiritual, da qual antes me sentia tão certa. Isto sempre me trazia momentos de ansiedade. Minha hospedeira, Olivia, que entendeu que um pouco da minha ansiedade era parte da adolescência, ajudou-me a adquirir um ponto de vista mais amplo. Bondosamente ela prometera a seu pai e a minha tia que olharia por mim até que eu fosse para a escola em Chislehurst, Kent. Afortunadamente, porém, ela estava por demais ocupada com os arranjos para o meu próprio casamento. Tal circunstância deixou-me uma certa margem de liberdade para explorar um mundo adulto recém-descoberto. Pensei muito sobre o futuro, sobre Olivia, em seu casamento e sobre o meu próprio relacionamento com o mundo. Encontrei-me e conversei.
muitas vezes com um jovem ministro episcopal que visitava a casa, que tive tempo para pensar na significação de estar crescendo. Os problemas que se me defrontavam pareciam complicados e difíceis de esclarecer, todavia, sem que eu soubesse, um auxílio estava ao meu alcance. Um amigo do noivo, um arquiteto chamado Clive Bowery, veio de visita para jantar. Sua curiosidade foi despertado pela minha juventude e por meus antecedentes. Ofereceu-se para mostrar-me a Londres histórica, que até mesmo me levou ao teatro. Clive Bowery deu-me uma preciosa sensação de liberdade e segurança. Toda manhã eu acordava com a impressão de que cada dia me permitia entrar numa nova fase da vida. O casamento de Olivia causou uma profunda impressão em mim. Eu fora ensinada que o matrimônio era de fato um sacramento, e o próprio dia da cerimônia nupcial encontrou-me num estado de estranha exaltação. Lembrei-me que havia assistido um casamento cigano, onde as veias da noiva e do noivo foram abertas para permitir que o sangue de ambos fluísse enquanto seus braços eram amarrados um contra o outro. Também recordei minha profunda afeição pela velha cigana, líder da tribo, que durante uma certa primavera ensinou-me amor do seu povo e muitas coisas sobre as singularidades do campo, dos arbustos e da sua própria vida como moça na România, na igreja durante o calmo e organizando ofício de casamento. Uma profunda excitação me dominou quando lembrei o casamento da cigana e minha estranha participação pessoal. Em comparação, esta cerimônia pareceu-me híspida. A despeito disso, porém, a vida religiosa estava profundamente embebida em meu próprio ser. Jurei a mim mesmo que iria trabalhar bem na escola. Não bastante a fé cristã, bem absorvida, não eclipsou de todo o sentido místico que me tornou parte da natureza. A moralidade, a religião existe para ser obedecidos e entendidos, mas bem distante, no subconsciente profundo, existe um quadro de um passado primitivo relacionado com outras pessoas, e estes, às vezes, tomavam conta da melhor parte do meu ser. O interesse que Clive sentia por mim continuou depois que os recém-casados partiram. Ele havia feito arranjos com um parente seu a fim de que eu pudesse permanecer em Londres antes de partir para a nova escola. O verão passou como um sonho. Finalmente, Clive anunciou-me que eu não partiria para a escola mais. Em vez disso, casar-me-ia com ele. Eu estava assustada, porém feliz, embora surgissem dificuldades em casa que fizeram meu tio Jack chegar a Londres a fim de levar para Kent. Clive e ele tornaram-se bons amigos. Em consequência, logo eu estava casado. Por licença especial, a relembrada excitação do casamento de Olivia levantou minhas energias durante os preparativos da cerimônia. Contudo, a caminho para nossa lua de mel em Paris, meu marido pareceu alternadamente taciturno e despreocupado. Ele era 12 anos mais velho do que eu e um inglês com antecedentes diferentes dos meus. Uma curiosa relíquia de superstição irracional dominou-me na cerimônia nupcial, deixando-a saturada de um mistério profundo que também me envolveu. A festa da primeira refeição do dia do casamento nos tempos primitivos continua profundas implicações. Continha tais pensamentos erguentes dos abismos dentro de mim mesmo também trouxeram terrores intangíveis. Nesses momentos, minha mente inexperiente dramatizava minhas apreensões. Extremamente comovido, eu me transformara numa outra pessoa, com memória de outras crenças, de outras cerimônias, no passado muito antigo. Antes que eu retornasse da minha lua de mel para assumir minha vida de casada, meu marido já percebeu minha habilidade de ver e sentir o mundo invisível. Felizmente, ela achou divertido, desde que eu não exibisse essas qualidades para os seus amigos. Ele se contentava em ser um companheiro de brinquedos, condescendente, bem vestido, encantador e divertido. Contudo, eu havia trocado a disciplina por outra. Meu primeiro filho, menino, nasceu forte, sem problemas, embora com frequência o temor de perdê-lo me afastasse extremamente. Dividi algumas dessas ansiedades íntimas com meu marido e seu médico. Este último sugeriu que minhas energias eram de um tipo que não necessitava mais do que uma casa e um filho para manter-me ocupada. As dimensões sutis contidas no inconsciente estavam se misturando com a minha existência cotidiana consciente, dando-me um outro aspecto dimensional. Durante a minha infância, isso sempre estivera ali. Mas meu marido não desejava que esses aspectos fossem estimulados.
A despeito do meu conselho, eu estava vivendo duas vidas à medida que o teatro do inconsciente ia tomando conta de grande parte da minha existência vigilante. A oportunidade então apresentou-se. Voltei para a Irlanda a fim de ver minha tia, que ficava gravemente enferma. Ficara gravemente enferma. Ao mesmo tempo, imaginei se representar não poderia proporcionar uma carreira. Eu continuara a encarar o mundo do teatro com excitação e com temor reverente. Foi felicidade minha conhecer muitos daqueles que agora já estão entre os imortais da literatura irlandesa. George William Russell foi um que eu reverenciei especialmente, embora ele tivesse vindo do norte da Irlanda. Foi educado em Dublin, por certo, parecia pertencer a uma grande cidade irlandesa. Conheci também amigos de sua família, os Lambert, bem conhecidos em Meath, onde eu nasci, que considerava um pintor promissor. Também creio que Yeats, que conheci melhor anos mais tarde, sugeriu que deveria ter continuado a pintar, embora ele não pudesse ter tido mais de 40 anos naquela época. A minha parecia mais velho. Foi logo depois que deixei de publicar o Irish Statesman, cujos exemplares meu tio sempre tinha em sua casa, que eu encontrei de novo. Ele não era apenas um patriota no melhor sentido da palavra, mas compreendia profundamente a sua gente e as lendas da Irlanda. Lia grego, em sua presença sentia-se a aura e a sabedoria de um filósofo grego. Todavia, primeiro e mais que tudo, era um poeta. Possuía uma voz rica, uma imaginação intensa e um encanto infinito. Desde o primeiro momento que eu conheci, ele ficou guardado num relicário como um símbolo de bondade. Quando tornei a encontrar durante a visita que fiz à Irlanda para ver minha tia, ele me deu a impressão de que envelhecido de repente. Eu lhe escrevera marcando um encontro, e quando nos vimos ele estava acompanhado por Catherine Tingley, a famosa teosofista americana, que era uma das suas amigas mais íntimas. Ele parecia haver perdido um pouco do velho clarão em seus olhos e tirava incessantes baforadas de um cachimbo. Ele se recordava de mim como a indisciplinado, que pode ter sido realmente uma descrição acurada. Queria saber tudo o que havia acontecido comigo. Falei muito depressa, dizendo-lhe da minha necessidade de um conselho. Espere um pouco, não tenha pressa. Espere um pouco, não tão depressa, disse ele, interrompendo-me. Há um timbre em sua voz que eu espero que você nunca perca. Embora meu pai fosse um homem da música, prosseguiu ele, eu não acompanho uma melodia, mas sempre posso ouvir uma voz bem modulada. Nunca deixo ninguém interferir com ela. Intrigado, perguntei-lhe por quê. Você não veio me pedir um conselho? Perguntou ele. Bem, eu penso que você tem as qualidades essenciais de uma atriz. E prosseguiu dizendo que sabia que sempre havia necessidade de trabalhadores no teatro Abbey. Isso era lisonjeiro e muito inesperado, e eu me senti atemorizada, mas nem precisaria ter me preocupado tanto, porque mais tarde, quando segui seu conselho, deram-me o encargo de remendar e costurar as pesadas cortinas, tapeçarias e mobiliários, trabalho pela qual não senti grande afeição. Mais tarde voltei para junto do meu marido, num estado de espírito muito melhor. Estas eram pessoas do meu próprio sangue, cada uma com sua própria sabedoria estranha, e todas tão diferentes dos meus amigos ingleses. Cada uma delas me afirmara que a vida, com o tempo, iria dar-me os argumentos e as percepções mais refinadas, com a finalidade de orientar as motivações anteriores e exteriorizá-las. Retornei às minhas obrigações matrimoniais, compreendendo que precisava continuar dentro do sistema das sujeições do mundo exterior, mesmo que o mundo interior estivesse assumindo o comando muito depressa, trazendo-me uma secreta sensação de calma. Também suspeitei, é claro, que meu marido e o médico provavelmente consideravam que as minhas preocupações com o mundo interior poderia conduzir-me a um estado de desequilíbrio. Dei 3 filhos a Clive. 2 deles morreram ainda pequeninos durante uma séria epidemia de meningite, quando essa doença ainda não era tão bem entendida como é hoje. Meu terceiro bebê morreu horas depois de nascer. A perda dos meus 3 filhos
A perda dos meus 3 filhos deixou-me espiritualmente exausto e incapaz de enfrentar as condolências convencionais da família. Para encarar a rotina da vida diária, eu tinha que encontrar força dentro de mim mesmo, mas isso foi dificuldade por muitos fatores. As palavras persuasivas dos amigos e da família, explicando que a perda dos meus filhos era a vontade de Deus, nada fizeram para dar-me respostas que me ajudassem. E nem as perspectivas para o futuro foram auxiliadas pelo pastor da igreja, cujas afirmações foram inevitavelmente aqueles que anunciavam a necessidade de fé. O sacramento já não tinha nenhum significado real. Lembrei-me de que a natureza trata do seu reino, dos seus filhos, de suas estações sem mistério. Pequenino animal que eu era, dispensei a especulação e por fim dispensei também os ritos religiosos escravados tão fundo na natureza do meio ambiente. Instintivamente voltei para o animismo e para a personificação da natureza, usando sua magia incomparável para curar-me. Minha energia precisava mais uma vez de uma válvula de saída além da minha casa, do meu marido. Interessei-me pelo trabalho social no East End de Londres e se encarregou das minhas energias físicas, mas não trouxe nenhuma satisfação interior verdadeira. Fui para o outro extremo, renovei meu interesse pelo teatro. Achei muito satisfatório, mas Clive e sua família insistiram em que eu tinha obrigações sociais para com o meu casamento e para com seus amigos. Minhas esperanças de tornar-me economicamente independente foram postas de lado. Por algum tempo, exteriormente, permaneci submissa aos desejos do meu marido e apreciar a vida suburbana, objetiva e livre de preocupações. Todavia, o mundo interior continuou a assinar. Então chegaram notícias de que minha tia Marta, que se tornara presa de um doloroso estado de invalidez, estava se finando rapidamente. Meu marido sugeriu que eu voltasse para minha casa na Irlanda. Voltei para ser recebido com frieza pelos muitos parentes e amigos da minha tia. Eu jamais suspeitara que eles fossem em tão grande número. Procurei o quarto dos sonhos no qual crescer, e quando pude escapar fui para os bosques, para o rio Boyne e para todos os outros lugares secretos da minha infância. Eu mal percebi que os havia deixado. A magia do meu tempo de menino estava de volta. Minha tia não ficou particularmente contente por ver-me. Velha, frágil, perto da morte, ainda havia desaprovação em sua voz exaurida. Permaneci até que a centelha daquela chama indomitável vacilou e se extinguiu, mas não pude comparecer ao velório para participar do grupo familiar que se reuniram junto àquele lúgubre santuário. Visitei Dublin no meu caminho de volta para Londres. Ao fazê-lo, descobri que não fora somente a minha respeitosa lealdade à minha tia que me havia compelido a retornar, mas um desejo de ver pessoas do meu próprio povo a fim de discutir as complexidades da minha insistente natureza interior. Eu amava Clive de um modo exterior e físico, sentia-me feliz por ser sua esposa. Contudo, a vida social e a atitude exageradamente protetora que ele tinha para comigo era difícil de aceitar. Olhando para trás, para a minha vida dual, eu agora sei que Clive deve ter se preocupado muito por minha causa. A importância que eu dava às experiências místicas que aumentavam na minha vida cotidiana deixaram-me confuso e desapontado. Eu estava contente por voltar para ele e reconhecer a necessidade de ser razoável e moderada, conforme ele me aconselhara tantas vezes. Todavia existia também a necessidade de ser capaz de sentir raiva e paixão e de ter os ventos da vida, calmos ou violentos, fluindo através de mim. Eu sabia que sua erudição e seu bom senso me faziam bem. A vida, porém, também exigia bravura de alma, e os sentidos estavam sendo bombardeados com facetas de outros desejos que eram um desafio para a minha própria inteligência. Com as emoções da curiosidade, do zelo, da esperança, do amor pela vida, comecei a reconciliar-me com ele, pois o que eu sentia dentro de mim era uma imagem insatisfatória daquilo que uma esposa deveria ser. Nesses meses, creio eu, adquiri uma compreensão espiritual com respeito àquilo que o amor e o companheirismo humano podiam trazer para um casamento, mas antes que eu pudesse estar realmente convencido de que havia conseguido um relacionamento firme e permanente, em 1914, começou em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A comoção emocional na Inglaterra encheu-me de um novo senso de humildade às necessidades do povo em face do desastre
do qual ninguém podia se esquivar, deram minha inspiração. O sofrimento contínuo causado pela peste dos homens da Inglaterra exigia de cada um uma inteligente dependência de si mesmo. Para as mulheres, a vida se tornou uma questão de conquista natural. A cena total da ação cresceu, até que todos estavam estimulados ao ponto de não admitir a possibilidade de derrota. Como outros da sua idade durante as férias de verão, Clive estiveram em treinamento no exército territorial e se viu rapidamente transferido para funções fora da Inglaterra. Mulheres de todas as idades acompanharam com os olhos a fina linha de homens vestidos de caqui dissolver-se na multidão indistinta que partiram para a guerra. A independência que eu desejara tão ardentemente não era minha para que pudesse usá-la para refletir. A independência que eu desejara tão ardentemente não era minha para que eu pudesse usá-la para refletir. Não havia tempo nem mesmo para sentir saudades, era o tempo de trabalhar. A guerra já não era apenas para os homens, as mulheres agora trabalhavam nas fábricas, nos hospitais, nas clínicas recém-montadas, assim como perto dos campos de batalha, onde homens unidos de longa tragédia caíram mortos ou feridos. Alguns para retornar dolorosamente cedo, quase que tão logo a batalha começara. Meu amigo voltou à Inglaterra para submeter-se a um período de treinamento para uma comissão, mas logo teria que partir. O grande holocausto da guerra exigia obediência de todos, embora naquela ocasião ninguém suspeitasse de que o meteórico risco de grandeza da Inglaterra começara a empalidecer. Filósofos têm dito que o homem aceitará a escravidão se tiver uma esperança para sustentá-lo e se estiver convicto dessa esperança. As nações velhas e jovens aceitaram o fato da guerra e rezaram para sobreviver. Foi então que eu tive que fazer um sério exame em mim mesmo para entender minha feição animal e para compreender de que modo os desígnios eternos impressionaram meus sentidos a fim de produzir uma contínua comunicação interna com o mundo da natureza, uma comunicação que fez com que aqueles que me conheceram sentissem que eu era diferente. Nessa ocasião eu acreditei, como acredito agora, que o poder da natureza é tão vasto que pode criar dentro de nós um meio de nos comunicarmos com ela, mas que alguns dos seus processos talvez sejam obscuros. As verdades que eu tinha que aprender, as disciplinas e regras do mundo exterior que tinha que dominar, deram-me novas verdades em proporção à minha pesquisa, a marcha abstrata dos acontecimentos interiores com seus padrões práticos e externos que mais tarde iriam ser descritos como telepáticos. Continuou a revelar-me acontecimentos fora do meu eu e colocar-me face a face com muitos níveis de realidade. Eu era capaz de ver e de saber mais do que estava capacitado para assimilar. Sabia que somente o trabalho em grande quantidade poderia encarregar-se destas novas sensações numa unidade espaço-tempo. O dualismo da minha natureza exigiu que eu me ocupasse em um mundo exterior, onde essa diversidade de ideias poderia ser transformada em uma energia mais objetiva. Finalmente decidi abrir uma casa de chá em Red Street, Hampstead, ideia que obteve uma relutante aprovação do meu marido. Acostumado por longo tempo à total solidão da fazenda na Irlanda, eu também senti a necessidade de estar mais perto da terra e escolhi Hampstead por causa da vasta extensão de terreno árido inculto, separado do café por uma distância que podia ser coberta a pé. O sistema de viver da casa da fazenda também me preparava para uma vida de trabalho que estava certa. Estava certo de que a existência convencional, porém fácil,
do meu marido não era o caminho definitivo para mim. Eles eram sábios e bem organizados em suas vidas, mas a sabedoria, quando está contida apenas na mente, faz com que o coração sofra, se não existe nenhum trabalho para ser realizado. Não é mais salutar do que o trabalho da mente e do corpo em uníssono. Uma vida de negócio pequena, porém constante, que exige reflexão em cada tarefa diária, manteve-me alimentada. Os pensamentos fluírem contidos para organizarem-se num mundo de símbolos de fantasia que não poderia ser descrito nem como físico, nem como mental. Minha vida interior continuou, da escuridão para a luz do sol, sem necessidade de palavras, alegremente dedicada ao trabalho que o café requeria que eu fizesse. Meus pés me encarregavam de uma tarefa para outra, felizes como os animais, despreocupados com as flores e os pássaros. O salão de chá progrediu, por fim tornou-se ponto de encontro para a gente jovem. Todas as tardes e todas as noites, pessoas vinham de Londres apareciam para uma refeição ligeira e para um café ocasional, mas a maioria vinha conversar com seus amigos até tarde. Assim, as noites tornaram-se momentos de reunião para escritores que viviam nos arredores de Hampstead e para aqueles que retornavam do seu trabalho em Flat Street. Entre a multidão que vinha tomar café, havia um jovem que, por causa da aparência que sua barba lhe dava, era citado pelo grupo de Flat Street como GC, Jesus Cristo. Uma vez ou outra ele trocava comigo alguns comentários sem importância, mas geralmente preferia sentar-se isolado em sua mesa, onde bebia chocolate e escrevia. Eu mal reparava nele, embora cada noite sua figura fizesse parte do cenário noturno. Muitos dos rapazes que eram pintores e escritores cumprimentavam ocasionalmente. Era óbvio que ele tinha muitos amigos na vizinhança, mas preferia sua mesa junto à janela, no café, e ficava concentrado em seus escritos. Por fim descobri que ele era D.H. Lawrence. Eu estava interessado num jovem escritor, mas de algum modo senti-me desagradada pela expressão preocupada e infeliz que havia em seus olhos. Desenvolvemos entre nós uma linguagem de sinais que nos serviu a ambos. Ele apontaria para a sua xícara quando ela estivesse que ser enchida de novo, e beberia um tanto forte no seu prato quando quisesse comer. Sentia um ciúme esquisito se qualquer pessoa sentava aquela determinada mesa, ficaria rondando em torno do intruso até que a mesa fosse desocupada. Adquiri o hábito de servi-lo eu mesmo. Ele me disse inúmeras vezes para parar de trabalhar e ter coragem de ser uma mulher. Um comentário que nada significou para mim naquela ocasião. Eu morava em Byron Villas, no Vale da Saúde, em Hampstead, e eu acreditava que andava um tanto curto de dinheiro, pois às vezes explicaria de chofre antes de sair. Eu não tenho dinheiro, provavelmente pagar-lhe ele amanhã. Creio que estava escrevendo muito naquela época, queixava-se do tempo, da vida ruim, dos amigos difíceis, mas sua saúde parecia ser sua preocupação principal. Vez por outra ele era acessível, conversava com os jovens pintores e escritores, preocupava-se muito com as consequências da guerra, e quando os Zeppelins atacaram Londres de surpresa, algumas vezes ele expressou a esperança de que o mundo explodisse. Uma ocasião, ele me perguntou sobre a minha religião, e eu expliquei que desejava apenas acreditar num Pai misericordioso, que nos livrasse dos inevitáveis azares da guerra. Lawrence então me disse que não amava ninguém, se bem que eu concluísse que nesse período da sua vida ele sentia uma certa afeição por Bernard Shaw e por A.R. Orage, então editor do New Age. Com palavras ardentes, ele falou repetidamente sobre este último e sempre insistia comigo para que eu lesse a publicação New Age. Seus estados de humor eram muitos imprevisíveis. Havia momentos que ele gostava dos rapazes que entravam e saíam, e então de novo voltaria a ignorá-los.
vez ele me disse que sabia que eu não o aprovava. Isso não era bem verdade. Eu sentia compaixão por causa de sua figura grande e desalinhada, mas não admirava sua barba vermelha e sentia que ele poderia ter ficado muito mais simpático sem ela. A impressão que Lawrence deu foi a de que tolerava as pessoas somente porque elas estavam ao seu redor. Ele falava muito do mal. Os costumes dos homens são maus, ele diria repentinamente, tanto que, por fim, isso me desagradou. Na verdade, a atitude perversa das pessoas geralmente era o seu tema quando condescendia em conversar com aqueles que o cumprimentavam. Na maior parte do tempo permaneceu isolado, muitas vezes conversando consigo mesmo, como se os seus pensamentos exigissem ser anunciados em voz alta. Os jovens que no princípio haviam procurado aproximar-se dele logo o deixaram com seus escritos e melancolias. Um dia, Lawrence anunciou que estava abandonando Hampstead para procurar um clima melhor. Falou em viver na África do Sul, mas sempre como se isso fosse algo no futuro remoto. Finalmente, um dia, ele declarou que tinha que deixar o distrito porque as pessoas a quem a sua casa pertencia estavam retornando. Ele sentiu que essa mudança seria medicinal, uma vez que o Vale da Saúde apenas alimentava a escuridão da sua alma, e disse que tinha a esperança de que em Cornwall, onde estaria perto do mar, encontraria uma sensação de pertencer conscientemente. Creio que ele foi para Cornwall e morou ali durante algum tempo. Mais tarde, quando retornou a Londres, procurou-me em muitas ocasiões. Numa época posterior, ouvi com frequência sua pessoa ser discutida pelos Huxley e por outros escritores que o conheciam bem e que até mesmo confessavam amá-lo profundamente. Maria Huxley foi uma entre aqueles que foram cuidar dele em Vence, no sul da França, quando ele estava doente morrendo. Aldous Huxley citou com grande afeição e elogiou sua poesia e sua prosa, embora ele próprio, Aldous, às vezes pudesse ser negativo com respeito à personalidade de Lawrence. Mais tarde ainda, conheci a senhora Jess Chambers, que figurou em uma das suas novelas e que falou dele com infinita ternura. À medida que o tempo foi passando, achei difícil acreditar que Lawrence pudesse dispensar amor a qualquer um além de si mesmo. Seus talentos literários eram mais criativos do que pude perceber naqueles dias passados. Sua natureza não permitiu que ele desse de si mesmo com facilidade. D.H. Lawrence permanece em minha mente como um homem que não foi capaz de alimentar uma capacidade para sentimentos profundos. Eu nunca senti que ele tivesse a felicidade de impressionar adequadamente as pessoas. A impressão que ele deu foi a de que escolheu seus amigos com pleno conhecimento das fraquezas destes. Seus sentimentos, que ele partilhou com muitos dos seus amigos, tais como Middleton, Murray e Catherine Mansfield, revelaram um elemento básico de crueldade consciente que eu muitas vezes imaginei ser dirigido contra aquelas mesmas pessoas que se sentavam a seus pés e procuravam entendê-lo realmente. D.H. Lawrence falou do seu desprezo pelo mundo, mas talvez um pouco esse desprezo fosse por si mesmo. A associação com o mundo exterior proporcionaram-me uma rumorejante sensação de segurança e paz mental. No mundo sofredor e exigente, o trabalho era medicinal. Existiam os momentos de relaxamento quando a mente, essa grande tecelã de sonhos, assumia o controle para assegurar-me dos seus próprios níveis dinâmicos, fora do equilíbrio externo, consciente que eu sabia que deveria exigir de mim mesmo. Existiam dificuldades e perplexidades sem conta, mas ainda assim eu era capaz de levar avante o meu considerável negócio, e todos os dias com segurança e confiança, pois agora com alegria e compreensão aceitava como fato normal que havia muitos níveis para o meu ser, que eu podia trabalhar bem em todos esses diversos níveis e que não era diferente. Durante esse período de trabalho tive uma filha. Retornando novamente de licença, Clive teve pouca condescendência para com os meus contínuos desejos de ser livre e de viver uma existência independente. Mas eu sabia que estava comprometido com o meu próprio modo de vida. Muito mais tarde ele concordou e um divórcio amigável foi arranjado.
Enquanto esperava por minha liberdade, me desfiz da casa de chá e abri uma hospedaria para soldados feridos, necessitados de descanso e de recuperação antes de retornar ao serviço ativo. Com isso, a sensação de ser útil ao esforço de guerra foi muito maior, especialmente quando consegui dar um jeito de trabalhar no hospital para ficar próximo dali sempre que me foi possível. Eu consegui uma pajem para minha filha pequena, que estava fora da cidade, longe dos ameaçadores ataques de surpresa que os zeppelins desfechavam sobre Londres. A hospedaria ficava perto das estações ferroviárias Euston e St. Pancras, e durante os bombardeios eu levava os soldados feridos e traumatizados pelas explosões de bombas e granadas. Aquele cujo estado era suficiente bom, permitindo que fosse removido para as estações subterrâneas. A sombria cortina de medo revelada em cada um durante aquelas noites deu-me a sensação de que eles me pertenciam como filhos. Isso me permitiu que uma participação muito maior em suas vidas, principalmente porque via acontecimentos, na maioria graves, que deveriam suceder-lhe. Muitas daquelas vidas terminaram cedo demais. O mundo ao nosso redor estava cheio de mágoa e eu me sentia profundamente impelida a ajudar todos eles. Foi então que descobri que poderia projetar-me dentro de suas vidas e procurar um meio de cura dentro de mim mesmo, onde encontrei esclarecimentos e valores para a maior paz mental daqueles jovens. Entre o grupo havia um rapaz que parecia um meninão, por quem me sentia atraída. Ele era artístico, porém dolorosamente sensível. Quando as experiências de guerra eram discutidas, ficava pesaroso. Embora nunca tivesse sido robusto, alistara-se como soldado apenas porque aquela fora a única coisa decente a fazer. Quando se aproximou a sua hora de juntar-se ao seu regimento, ele teve a horrível premonição de que seria morto. Nós nos havíamos visto com muita assiduidade e ele me pediu em casamento. Quando meu divórcio tornou-se absoluto, foi fácil e pareceu-me perfeitamente natural atender seu desejo de dar-lhe a breve felicidade pela qual ansiava tanto. Dentro de um mês ele estava morto. Uma noite, jantando com alguns amigos no Savoy Hotel em Londres, eu vi por clara evidência meu jovem marido explodir em pedaços com outras 2 ou 3 pessoas. Tinha a impressão de que fui aprisionada pela fumaça e pela explosão. Dentro de um mar de sons e tive até mesmo a sensação de ser parte da pavorosa experiência. Senti-me doente e pedi que me desculpasse. Alguns dias mais tarde fui avisada pelo Ministério da Guerra de que ele estava na lista de desaparecidos. Soldados companheiros seus mais tarde escreveram que ele havia saído numa expedição para cortar arames das trincheiras e nunca retornou. Anos mais tarde vi seu nome no Mains Gate Memorial em Ypres. Somente eu fiquei sabendo de que modo ele morrera. Estava sozinho de novo e durante algum tempo sofri a invasão de muitas experiências estranhas. A perversidade da guerra prosseguiu. Parentes e amigos morreram por influência dos senhores da guerra. 4 anos de derramamento de sangue forçaram-nos a atividade. Nós nos tornamos filhos do tempo e obedecemos sua autoridade. Nós nos tornamos como os mais nobres e mais jovens foram aniquilados e depois, por seu turno, seus pais, os homens, foram se tornando escassos. Os deuses não se satisfaziam facilmente com o sacrifício no qual o mundo ocidental estava empenhado. As restrições arbitrárias eram a regra da vida diária. Por 2 vezes minha saúde cedeu sob a tensão, mas fui rápido em recuperar-me e encontrar novos meios de servir. 3 semanas depois que o armistício foi declarado, casei-me novamente. A necessidade de ser útil tornou-se urgente. James William Garrett, um dos meus muitos amigos feridos, pediram-me que eu o visitasse no hospital que ficava perto dali, onde ele aguardava para saber se seria ou não necessária a amputação de uma de suas pernas. Os médicos estavam virtualmente de acordo quanto a que, sem a operação, a gangrena se manifestaria e ameaçaria sua vida.
Todavia, enquanto discutia a situação com o meu soldado, senti bem no meu íntimo que não seria preciso fazer esta operação, mas os médicos dizem que não há outro jeito exceto a amputação, falou-me ele. Espera um pouco, repliquei. Você me pediu para ser sua esposa, bem, eu serei. Como sua esposa poderei falar com os médicos de um modo que, de uma outra forma, não poderia. Eu sei. Eu simplesmente sei que existem outros meios de tratar deste caso e recusei-me a deixá-los prosseguir. Casei-me com James William Garrett. Não houve operação e sua perna foi salva. A cerimônia nupcial foi de pequena importância material. A necessidade de ajudar e de curar é que foi predominante. Nessa época eu já sabia que as origens das necessidades humanas são complexas e imperiosas. Eu me tornara uma determinista radical, que desejava dar uma significação à compulsão da vida, o seu direito de sobreviver. Quando o armistício foi assinado, eu senti de repente que uma artéria fora cortada. A fulgurante espada da indispensabilidade havia sido posta de lado. Logo de início sentimos-nos inebriados e felizes, mas também havia uma sensação de estar perdidos e o que é estranho, uma sensação de desespero. Durante 4 anos, cada momento em nossa vida foi regulado para fazer aquilo que era mais essencial para o auxílio de outros. Naquela época não existiam momentos vazios em nossas vidas e, em consequência, éramos pessoas muito mais agradáveis e bondosas. Aquele foi um tempo de desespero, um tempo de exaltação, um tempo de trabalho muito duro e não bastante um tempo de alívio num estranho sentido, porque cada um tinha a sua tarefa estabelecida. Houve um período de exaustão que finalmente terminou com o armistício, trazendo aquilo que foi chamado de paz. Foi esta paz, mais do que a guerra, que abalou minha fé em tudo o que as escrituras tinham para ensinar. Alguns houve que podem ter esperado por uns tempos de felicidade, quando os homens marcharam para casa, que pensaram que tudo voltaria a ficar em ordem. Contudo, o país estava cheio de homens desesperadamente feridos. O louco regozijo provocado pelo fim da guerra terminara e os tempos difíceis começaram. Perdêramos 2 gerações de homens, restavam somente os velhos e aqueles que ainda eram muito jovens, que tinham sido misericordiosamente jovens demais para serem arrastados para o holocausto. Aqueles entre ambas as categorias haviam sido aniquilados para sempre. Recordo dos meus sentimentos naquela ocasião, não eram de alegria, mas de cólera. Depois de 4 anos de guerra, a palavra armistício não era suficiente. Havíamos escutado os estribilhos quando os rapazes marcharam de volta para lá. E como iria ser admirável quando eles pudessem sentar de novo junto às suas lareiras. Sabíamos que dias sombrios aguardavam à frente, antes que sonhos e esperanças que uma lareira cheia de paz pudessem ser realizados. Quando meu marido teve permissão para deixar o hospital, tivemos que procurar um lugar conveniente para morar. Então comecei a olhar de um outro modo para a face cambiante da Grã-Bretanha e comecei a antecipar um lugar para mim mesmo dentro daquele cenário em transformação. O povo já não estava voando nas asas da imaginação. Mente e corpo foram dedicados à implacável necessidade de todo mundo de trabalhar e de encontrar um lugar para viver. O serviço para o indivíduo isolado precisa estar acabando. Parecia estar acabando, quando na verdade estava apenas começando. Surgiram os reformadores para empreender a tarefa de reformular as leis que quase perdermos de vista, aqueles que preservavam o bem geral da humanidade. A transferência dos trágicos anos de guerra para a paz inquieta trouxe privações e desconforto para todos. Ninguém, em seu juízo perfeito, acreditou que havia sido conquistada uma vitória permanente. A Europa foi exaurida dos seus recursos espirituais. Suas crises políticas e econômicas produziram drásticas mudanças sociais no país. A imensidão do esforço que tinha de ser feito estava sendo empreendida pela Fabian Society. Eu voltara minha
atenção para esse grupo, acreditando, com muitos outros da geração mais jovem, que suas proposições continham elementos construtivos. A intenção de seus membros era restaurar o equilíbrio das ilhas dilaceradas pela guerra, através de um processo de educação política. Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Média.